apresentar aqui. Eu sou médico, sou urologista, sou formado há 38 anos. Nasci numa cidadezinha próxima daqui, Porecatu, mas a minha família toda vem daqui. Sou primo do Antônio Fernandes Sobrinho, que já foi prefeito aqui. A família já está radicada aqui desde 35, logo na fundação da cidade. Quando a Cris me pediu para vir aqui contar a história, eu falei, eu tenho N histórias como médico, que dá para a gente contar, algumas tristes, algumas anedóticas, algumas curiosas, algumas cômicas, e tem uma história minha. Uma história como todo mundo tem, talvez seja essa a história, que a Cris tenha pedido para que eu viesse aqui contar. E é simples, como o mundo dá a volta e como às vezes a gente está inserido num contexto que às vezes a gente não gostaria. Então eu, como médico urologista, eu trabalho com câncer há 38 anos, eu opero câncer, essa semana já operei pacientes, e levando a vida dentro do que cabe, com todos os percalços que as famílias têm. A gente perde a mãe, perde o pai, a gente perde o irmão. E acontece que há 5 anos atrás, eu fazendo barba, eu encontrei um nódulo cervical. Como todo nódulo cervical, como todo cirurgião que lida com câncer, eu falei, olha, eu tenho que pesquisar isso. Na minha própria clínica investigamos, fiz ultrassom, em resumo, fiz uma biópsia, era um câncer de orofaringe. Você muda a posição da cadeira, você sai da posição médico, aquele que faz o diagnóstico, aquele que trata, e imediatamente você passa a ser o outro lado da história. Eu passo a ser o paciente agora. E com todas as incertezas que os pacientes têm quando você recebe um diagnóstico de câncer. A interrogação é desse tamanho. Qual o tempo de vida que eu vou ter? Que qualidade de vida eu vou ter? O que vai acontecer com a minha profissão como médico? Será que os pacientes continuarão indo ao consultório sabendo que eu tenho câncer? Como é que eles vão ver o meu emocional nesse sentido? Vão se entregar para que eu faça uma cirurgia neles? Tudo isso vem à cabeça e parece que é um filme que está passando na tua frente. E de repente você olha para cima e conversa com Deus. E a primeira pergunta que eu fiz foi, por que eu? Como se eu fosse um diferenciado dentro da sociedade, que eu deveria ter alguns privilégios, já que eu ajudo pessoas mais simples, carentes, que eu curo câncer. Então a pergunta que eu fiz a Deus foi, por que eu? Não tive resposta. No dia seguinte, eu falei, olha, eu acho que eu preciso formular de outra forma. Você não está entendendo, Deus, a minha pergunta. Eu vou perguntar diferente. Para que eu estou tendo esse câncer? Eu gostaria de saber para quê. Então me manda um e-mail. Manda algum amigo escrever um e-mail. Não precisa materializar, é complicado materializar. Manda um e-mail. Põe na cabeça de alguém para escrever, ele escreve, eu vou ler e eu vou entender. Eu vejo uma mensagem. Passei o dia inteiro na internet tentando ver uma mensagem de Deus. Eu falei, acho que a minha comunicação é tão fácil com Deus, né? Porque sempre no consultório eu escuto primeiro Deus, depois o Senhor, a gente vai operar, um paciente complicado. Eu falo, então nós somos parceiros, então me fala. Naquela noite, coincidentemente, eu tive um sonho. Eu estava dentro de um ambiente redondo, grande, amplo, e alguém do meu lado. Eu sentia a presença de alguém, mas sem ver rosto, sem conhecer voz. E de repente eu perguntei de uma forma, onde é que eu estou? Ah, você está num centro de apoio ao paciente com câncer.
Ah, que interessante. E por que você quer redondo? Por uma razão muito simples. Quando você tem canto, os pacientes que têm câncer normalmente buscam esses cantos, porque eles se sentem mais protegidos. Se tiver aqui 4 cantos, são 4 pacientes que estarão protegidos. Os demais não se sentirão à vontade. Então esse aqui é redondo, porque quem está aqui dentro sabe que está com câncer, ou está trazendo alguém com câncer. Claro, é interessante. Interessante. E esse monte de senha, para que serve isso? Claro, isso é para ajudar os pacientes que têm câncer, ali a fisioterapia, medicamento, nutrição, psicólogo. Ah, interessante. E aquela sala maior, aquela porta, o que é? Ali é o departamento da fé. O departamento da fé, eu não estou vendo, cadê a cruz? Não. Departamento da fé. Você tem que acreditar. Então, se for evangélico, chama um pastor, se for católico, chama um padre, se for um islamista, chama um sheik. Ali tem que ter fé. Porque quem tem câncer precisa ter fé. Ah, interessante. E aquela porta ali, o que é? Ali é um anfiteatro. Mas anfiteatro, um centro de apoio ao paciente com câncer, não é? Porque é necessário para que as pessoas conheçam a prevenção do câncer, o que é que está falando, esclarecer a população, os próprios pacientes que frequentarão aqui. Tem que ter anfiteatro. Ah, interessante. E aquela balança ali na porta? Por lá é um departamento jurídico. No departamento jurídico aqui, no centro de apoio, porque as pessoas desconhecem os direitos que têm com câncer. Isso tem que ser orientado. Essa é a função desse centro. Ajudar as pessoas em tudo. Bom, simplificando a minha história, de repente eu me sinto, estou no meio desse ambiente, dessa sala redonda, e eu disse, olha, não estou entendendo nada disso daqui. E a voz que estava do meu lado, dizendo muito tranquilamente, como estamos conversando aqui, informalmente, não se preocupa não. Quando você terminar seu tratamento, você vai entender. Eu falei, mas entender o quê? Se tudo isso aqui já está feito. Ele falou, não, isso é só uma ideia. E o sonho acabou. Eu acordei, eram umas 3 horas da manhã, transpirando. Fui até a cozinha, tomei uma água, sentei no computador, perdi o sono. Abri um arquivo e pus Centro de Apoio ao Paciente com Câncer. Falei, vou escrever o quê? Eu lembrei da última frase, quando você terminar seu tratamento, você vai entender. Eu como médico, como urologista e trabalhando com câncer, eu já sei mais ou menos a trajetória de um paciente com câncer. Há 38 anos eu faço isso. Mas eu tinha que entender, porque até então eu era médico, agora eu vou ser paciente. E aquilo me ficou na cabeça. Abri um outro arquivo e pus o meu câncer. Eu parecia um adolescente que cada dia a dia, o que ia ocorrendo comigo, frente ao tratamento, eu ia anotando como importante. Foram 6 meses. 6 meses de quimioterapia e de radioterapia. Enquanto eu estava aqui em Londrina, rodeado de amigos, família, o tratamento era até que suportável, apesar das lesões de boca, de mucosa, perda de peso, cada ciclo eu perdia 6 a 8 quilos. Então era complicado. E eu achei que aquilo já era quase que o fundo do poço. Mas o fundo do poço, eu fui conhecer em São Paulo. Quando eu fui para um dos melhores hospitais de São Paulo. Estive no AC Camargo, para fazer quimioterapia, segunda fase, e radioterapia. E ali que eu fui sentir as agruras realmente de um paciente com câncer, sendo tratado num hospital modelo, onde se realiza hoje, no AC Camargo, cerca de 480 quimioterapias dia e 520 radioterapia dia, nos quais eu estava inserido nesse contexto.
E aí você vê a dificuldade que as pessoas que tratam com câncer, não que eu fui destratado, de maneira alguma, fui muito bem tratado, mas ninguém tinha tempo para me colocar a mão no ombro e para falar, estou aqui com você. Olha, o teu câncer não é tão ruim. Olha, você já passou metade do tratamento. Conta aqui comigo. Nada disso. Não era um número. E, vendo do aspecto médico, talvez não pudesse ser outra coisa a não ser um número. Porque é muita gente entrando e saindo e tratando. O que me confortava é que, às vezes, eu olhava do lado e falava, tem gente pior. Tem gente pior que eu. Então não tenho o direito de reclamar. Eu estou muito bem, e me sentia muito bem. Tendo uma esposa médica, me ajudando, auxiliando, e me hidratando todos os dias, porque eu desidratava. Com amigos médicos que me levavam um saco de soro. E em casa, colocava o soro e eu não desidratava. Porque meu maior medo era ter que internar no hospital, baixa resistência, e eu pegar uma bactéria. Bactéria chamada KPC. Vejam a coincidência, porque o KPC com K, que vem de Klebsiella, é uma bactéria mortífera, multiresistente. E quando eu fiz a sigla Centro de Apoio ao Paciente com Câncer, surgiu a palavra KPC. Aí me deu uma certa dúvida, falei, bom, será que eu vou inventar moda, fazer um centro desse aqui, buscar pessoas? Mas quando eu terminei o tratamento, eu comecei a fazer um projeto do que seria interessante ter em Londrina, uma vez que nós temos o Hospital do Câncer, eu trabalhei 15 anos no Hospital do Câncer, sabendo das dificuldades, e hoje se atende aqui em Londrina 1.500 pacientes com câncer ao dia. Nós teríamos que fazer alguma coisa, ou eu teria que tentar fazer um projeto para que desse vazão como centro de apoio, não para internar, para operar, para fazer quimioterapia, para fazer radioterapia. Não é essa a proposta desse centro, pelo menos naquilo que eu imaginava, mas sim fazer um centro onde eu poderia dar respaldo não só ao paciente, mas também à família.